Mas a pelota vai à vanguarda, já vem para Túlio, Túlio vai caminhando, vai ultrapassar a linha divisória do terreno, abre jogo para Rodrigues, esse cabeceia para Liminha, ganha Liminha jogada, entra para a área, vai para o tiro, continua Liminha, acertou muito bem, para falar um pouco mais do título mundial do Palmeiras de 1951, que muita gente está brincando na internet, está viralizando, tirando sarro do Palmeiras, a gente vem a fundo para trazer para o torcedor, especialmente de todos os clubes, que realmente o Palmeiras foi reconhecido pela FIFA como o primeiro campeão mundial interclubes em 1951, justamente um ano depois do fatídico mundial que o Brasil perdeu em casa em 1950. Estou aqui com o Arnaldo Branco, na minha direita, um jornalista que ajudou a Sociedade Esportiva Palmeiras a ter o título reconhecido pela FIFA, e Roberto Friso, do meu lado esquerdo, ele que é conselheiro vitalício do Palmeiras e na época ajudou a fazer todo esse levantamento como homem da administração do Palmeiras. Muitas imagens, tem livro oficial, tem a medalha, a taça, que justamente hoje não está exposta. O Palmeiras está esperando um local mais apropriado para arrumar o seu museu, enfim, o seu memorial com as taças. Deixa eu começar aqui com o Roberto Friso primeiro, porque tudo começou com a ideia de quem? Foi sua, foi do Arnaldo, porque o Palmeiras foi campeão da Taça Rio em 51. Como que você explica essa história toda? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores e especialmente a torcida palmeirense. Isso começou em 2001, quando ia se fazer 50 anos, completando 50 anos da conquista. E o clube houve por bem fazer uma festa e homenagear os jogadores que haviam participado da campanha, e fizeram uma festa muito bonita. E se formou uma comissão para estudar como ia se fazer essa festa, isso tudo. E quando começou a se pesquisar, percebeu-se que o Palmeiras não tinha nos seus arquivos, não tinha na sala de troféu, tinha taça ali, mas não tinha história disso. Então começou a se fazer, vamos aproveitar a ocasião, o presidente ainda era o presidente Mustafa, e começou a se fazer então um estudo para colecionar esses dados todos, esses fatos. Só que, na medida em que se pesquisou isso tudo, fomos para o exterior, fomos nos clubes que haviam estado aqui, com jogadores desses clubes que haviam estado aqui, participado, e colhemos depoimentos deles todos, temos esses depoimentos todos gravados devidamente, e percebeu-se que tinha toda a absoluta e completa estrutura do Mundial, porque a organização do Torino Varazzi, que era vice-presidente da FIFA, tinha já participado da organização do Mundial de 50 no Rio. A arbitragem tinha vindo da Europa, bolas vindas lá da FIFA. Então, a estrutura era completa e os times eram os times campeões da Europa na ocasião. Elencos dos clubes que vieram para cá, muitos jogadores que haviam vindo com as seleções dos seus países. Quer dizer, então o pessoal veio com elenco de qualidade e vieram clubes representando com muito brilhantismo os seus países. E vai daí, coleciona um dado aqui, um fato dali, por que não montar um trabalho documental resistente, robusto e com recheio, para que a FIFA pudesse ficar à vontade para considerar isso com tranquilidade, porque também essa geração que estava lá na FIFA não estava lá em 51, também não tinha assistido nada disso. Então, para eles saírem de repente e falar, pô, a Palmeiras é campeão de 51, também era esquisito. 2001 teve a ideia. Quando foi dada a entrada, porque teve um trabalho para fazer o levantamento, um trabalho árduo. Isso foi cumprido, que tiveram, nós fomos 2 vezes para o exterior, depois teve aqui pesquisa no Vasco, pesquisa no Uruguai, com
o Nacional que tinha estado aqui, parou o Campeonato Uruguaio para eles poderem vir disputar aqui a Copa Rio. E, enfim, teve vários casos ligados. Eu tive em Zurique e fui levar pessoalmente as pastas para cada delegado, para cada membro da FIFA, com o DVD, com essa tese, e, enfim, aí ficou se esperando e sempre entendendo que essa decisão devia ser do colegiado lá da FIFA. E, bom, aí foram as marchas e contramarchas até chegar em 14, quando eles se reuniram aqui no Brasil e acabaram entendendo que de fato tinha sido um mundial. Demorou mais de 10 anos entre trabalho de pesquisa, levantamento e tudo mais. O Arnaldo, que é colega jornalista, também fala um pouco a respeito disso, porque em 1951, todos esses clubes renomados da Europa, Taça Rio, porque a estrutura proporcionava isso lá no Rio de Janeiro, e o Palmeiras passou por adversários tradicionais conhecidos até chegar a Juve da Itália na grande decisão. Foram adversários de peso, né, Arnaldo? Olha, sem dúvida, eu acho que essa história da Copa Rio de 51 é uma das histórias mais ricas que existe no futebol mundial. Por quê? Porque após a Copa do Mundo de 50, que já foi uma dificuldade muito grande para realizá-la, pós-guerra, a dificuldade de clubes se locomoverem para o Brasil, a desistência de 16 países de querer participar da Copa do Mundo. Então você via que existia uma dificuldade enorme para se fazer uma grande competição, um grande torneio, né? E já tinha, antes dessa Copa, o desejo de se transformar um dia um Mundial de Clubes. Era um desejo já da FIFA, desde de momentos antes de guerra, e estava querendo amadurecer, né? Até que chega em 51, em função, em razão do grande sucesso que foi a Copa do Mundo de 50, em termos de público, o grande estádio, Maracanã, que foi o grande acontecimento da história do futebol mundial, aí houve sim o desejo, não, vamos fazer o Mundial de Clubes e ele vai ser no Brasil. No grupo 1 teve Vasco, Áustria, Viena, Nacional do Uruguai e o Sporting de Portugal. E no grupo B, mais forte, porque teve os dois finalistas, a Juve da Itália, o Palmeiras, o Olympique da França e o Estrela Vermelha da antiga Iugoslávia. E na grande decisão, o Palmeiras empatou por 2-2 na segunda grande decisão, com mais de 116 mil pessoas, segundo os levantamentos da época. O jornal Gazeta Esportiva trouxe em suas edições também amplamente esse público. E venceu o primeiro jogo por 1-0. Roberto Friso, o Palmeiras é campeão mundial de clubes. Se alguém tentar falar para você que não é, qual o seu grande argumento? Não só é o campeão mundial interclubes, como é o primeiro campeão mundial interclubes, ainda resgatou a desonra e a moral do Brasil, que havia em 50 perdido uma Copa do Mundo em casa. Então, meu argumento, nós tínhamos 120 mil pessoas no Maracanã, eu tenho o áudio do jogo, gritando Brasil, 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 e não eram 120 mil palmeirenses que estavam no Maracanã, mas 120 mil brasileiros. Quando o clube chegou em São Paulo, depois de uma jornada longa, parando em todo o percurso, toda cidade que passava, o trem parava, descia, tinha homenagens. Tá? Quando chegamos aqui, tinha 1 milhão de pessoas na rua, recebendo o Palmeiras, cenando com lenços da Estação da Luz até o Parque Antártico. E também não vai dizer que era 1 milhão de palmeirenses que tinham na rua. Então, aquilo foi recebido pelos co-irmãos, pelos outros clubes, numa época em que talvez a elegância fosse um pouco maior do que a de hoje, onde os dirigentes esportistas eram esportistas. Foi recebido como, de fato, o primeiro campeão mundial. Então, o jogo não foi ganho por nós e o título não foi ganho por nós, foi ganho por aqueles jogadores dentro do campo. A torcida prorrompe no grito de Brasil, Brasil, Brasil! Brincadeiras te incomodam? Essas brincadeiras de internet, de que o Palmeiras não tem mundial e tudo mais, é claro, uma provocação. Não, tem clube que se diz campeão mundial e não ganhou nem Libertadores, não sabe nem como é que foi parar nisso. Brincadeiras à parte. Arnaldo,
que você fala pro torcedor, para os mais jovens, que também acreditam, não, o Palmeiras nunca foi campeão mundial, e você sabe que teve esse conhecimento, essa documentação, e também teve essa coincidência que você muito bem lembrou, também foi no Rio de Janeiro que teve aquele mundial, o primeiro mundial até a FIFA reconhecer que era o Palmeiras, demorou um pouco. O que falar diante dessa globalização e das brincadeiras na internet? O que você pode observar, você citou bem aqui, né? A formatação do Mundial de 51 foi idêntico, o mesmo de 2000. Tá? Coincidindo até de ser um time de São Paulo e um do Rio, o Vasco e Palmeiras, e depois o Corinthians e o Vasco. Tá? E uma coisa que é legal, né, nesse resgate histórico, né, dessa maravilhosa história do futebol é o seguinte, que o 51, esse primeiro pontapé, foi, na verdade, a célula máter de se criar, entende, posteriormente, o Mundial de Clubes da Europa. E por trás de uma pessoa que estava em 51 na organização, que era o Tonino Barasi. O Tonino Barasi, assim que ele trabalhou na organização de 51, que ficou encantado, ele queria implantar isso na FIFA, fazendo o Mundial de Clubes da Europa. Como ele tinha o desejo de ser presidente da FIFA e não conseguiu, ele montou a UEFA, em 54. Montando a UEFA, ele criou o Mundial de Clubes da Europa, que hoje é a Liga dos Campeões, que foi criado em cima do que nós estamos aqui trabalhando, a Copa Rio de 51. Então veja o fruto. O que a Copa Rio de 51 rendeu para a história do futebol mundial. Tá? Dali surgiu essa Liga dos Campeões, que é tão encantada por nós jornalistas. E uma coisa interessante, né, que a gente pode observar é o seguinte: 51 foi um mundial onde você pega pelas equipes que participaram aqui. Tinha no mínimo 6 candidatos, 6 reais candidatos ao título, visto a categoria dos clubes envolvidos. Em 2000, ainda se manteve isso, porque nós tivemos Real, tivemos o Manchester, Corinthians e o Vasco, no mínimo 4 candidatos ao título. Hoje, o atual formato, por mais que ele seja assim, primoroso, envolve todos os continentes, mas quem é real candidato ao título? O time da Europa e o time sul-americano. Ninguém vai imaginar que o campeão da Ásia vai conquistar um dia o Mundial de Clubes. Então, hoje a competição, o formato de hoje, no meu ponto de vista, como jornalista, como amante do esporte, precisa ser revista. Porque tem meia dúzia de time. Quem realmente vai disputar? O Barcelona e o time que ganhou a Libertadores da América, mais ninguém. Aqui nessa Copa Rio de 51, os times entravam em campo todos com condições reais de chegar ao título. Eu acho que esse formato é um formato legal. Eu não sei se, de repente, em nome do grande futebol, a gente vê aí as quartas de finais, as semifinais da Liga dos Campeões. Pô, show de bola. Todo mundo para ver. Eu acho que dá para fazer isso também, envolvendo o futebol sul-americano e o futebol europeu, dentro de uma estrutura aí de repente, os 2 melhores da Europa, os 2 melhores sul-americanos, estarem presentes nesse Mundial de Clubes, porque aí sim vai dar um nível técnico melhor para a competição. Você não vai ver o Raja Blanca disputando com o Barcelona, sabe? Você vai ver clubes que, talvez um Boca, que hoje não é o mesmo Boca de antes, mas tem a camisa, enfrentando o Real. Dá vontade de ver o jogo, de sentar, de acompanhar. Você vai ver um Palmeiras e Real Madrid, entendeu? Eu acho que a FIFA tem ainda a obrigação de buscar o modelo ideal para o Mundial de Clubes, que no meu ponto de vista ainda está devendo. Muito bem, é o debate aqui dentro do Hit Sports. Para você que está acompanhando o programa, Palmeiras está documentado, está na FIFA. Palmeiras campeão mundial de 1951, campeão da Taça Rio, depois de vencer a Juve e empatar no segundo jogo com mais aí de 116 mil torcedores. E para você que acompanha o Hit Sports, acabaram as brincadeiras? Você agora acredita que a Sociedade Esportiva Palmeiras é, sim, o time que pela primeira vez conquistou o Mundial de Clubes? Nasci
Cresceste palestra de palestra amistosa, nos tempos do fantume das cantinas do Brás. Cresceste palmeira de sombra frondosa, palmeira, palestra dos meus ancestrais.